Alô a todos, sejam bem-vindos a este canal. Vamos gravar conforme prometemos a Gaiola de Ouro 2. A Gaiola de Ouro 2. Você está na maior prisão a céu aberto do mundo, que é exatamente a malha construída pelo Senhor do Mundo, pelo sistema globalista. E você não sabe, está engaiolado, numa prisão a céu aberto. Então parece que está livre, está preso. Então não se esqueçam, se me honrarem ainda até o final desse vídeo. O assunto é complexo e é técnico, mas fica, deem seu like, compartilhem, se inscrevam, verifiquem se a sua inscrição foi cancelada ou não, porque muitas inscrições foram feitas lá no início, há 9 anos atrás. Então verifiquem sua inscrição. E vamos agora ao segundo capítulo da Gaiola de Ouro, que é exatamente a história do Instituto Tavistock de Londres, que é um laboratório que parece ser psiquiátrico, mas é muito mais do que isso. Vamos ver o que é? Vamos ao texto. A Gaiola de Ouro 2. O fechamento anunciado em julho de 2022 da Clínica Tavistock, especializada em questões de identidade de gênero, repito, em identidade de gênero, ou seja, começa aquela história de é menino ou menina. Não pode dizer, tem que ser criança. Por quê? Porque quando se nasce, não se nasce nem menino nem menina. Escolhe depois. É isso que veio no Brasil, e Bolsonaro ficou contra, e ele impediu que acontecesse. O governador de São Paulo ficou contra, impediu que fosse feito um livro pelo MEC, mas depois teve que colocar no lugar. Então, aí a questão é identidade de gênero. Não tenho nada contra, mas a clínica diz que é especializada em questões de identidade de gênero. Nosso canal é dedicado a questões educativas e que sejam capazes de gerar debate, discussões, e assim nós temos aqui uma questão que é muito discutível. É possível uma pessoa mudar de gênero? Isso seria uma coisa que a medicina deveria ter adotado. Foi inventado pela faculdade, pela Clínica Tavistock. Pronto, já disse. Ocorreu em inúmeras revelações depois de fechado, de anunciado, não fecharam. Anunciaram o fechamento em julho de 22, mas não fecharam. Até hoje estava funcionando. Então, minha gente, as revelações dos peritos, das pessoas entendidas aqui, os serviços prestados pela instituição são, entre aspas, inadequados. Vamos entender se inadequados. Localizada no norte de Londres, a Clínica Tavistock trata há mais de 30 anos menores de idade com distorção de gênero. Disforia de gênero. Minha gente, menores de idade, veja só, é uma coisa brutal, porque o menor de idade tem que ter a autorização judicial para poder fazer qualquer coisa. E aqui a clínica faz. Então ela tem quem? Tem um poder muito grande atrás dela. Alguém que manda muito, que tem muito poder, muito dinheiro. Disforia de gênero quer dizer disfunção, ou seja, há uma incongruência de gênero. A dissonância entre o sexo biológico, o corpo, e a identidade de gênero sentida tem um descompasso que vai levar à angústia. Já ouvi a questão maiores, que levar a pessoa a se autodestruir, até sofrimento psíquico profundo. Mas tenho casos que eu cuidei, que as pessoas decidiram por fim a própria vida. Então, o assunto é sério. O assunto é muito sério. Então, não pulem. Continuemos. O fechamento anunciado da Clínica Tavistock não passou despercebido, porque era ao mesmo tempo um modelo e um contramodelo europeu. Um modelo porque era a maior. Era um think tank, ou seja, um conjunto de uma sociedade de gênios. Freud pertenceu. Não foi fundador, mas pertenceu. Então, era o Alpha. Era o Instituto Alpha. No assunto, ninguém sabia mais do que o Tavistock. De que? Disforia de gênero. Ou seja, seu corpo é de homem, seu corpo é de mulher, mas sua mente se adapta a esse corpo ou quer mudar. É esse o assunto central. Isso não é uma denúncia. Isso estou apenas mostrando a vocês o que era, que acontecia. O que está acontecendo ainda hoje. Apesar de ter recebido a ordem de fechamento, não fecharam. E eles têm imprensa própria. Eles têm impressora própria. Eles fazem os livros dele, distribuem, assim continuam espalhando que é necessário você se identificar com o seu gênero. Ou seja, se eu sou então masculino, então eu tenho que sentir que sou psicologicamente
e biologicamente masculino. Se eu achar que sou feminino, eu tenho que ser, ou seja, não é o meu caso, masculino é homem e feminino mulher. Mas tem que haver uma identidade perfeita entre o psicológico e o biológico. Se não houver, os médicos interferem. Em crianças menores de idade, isso é sério. É sério. Vai contra a lei moral, vai contra a lei criminal. Então vamos lá. Então, minha gente, o que acontece aqui é, conta Arnold Alexandre que a clínica despertou uma transidentidade sociológica da Universidade de Bordeaux. Ou seja, Arnaud Alexandrin é um dos especialistas franceses na questão. Aqui nós temos a palavra de uma pessoa que é perito. E ele diz, isso aqui tem alguma coisa errada. Nós estamos importando uma ideia, que é somente uma ideia. Ele é sociólogo, mas sociologia, psicologia, psiquiatria, tudo isso aí é a mesma coisa, está ligado. Então ele disse, importamos essa ideia da Universidade de Bordeaux, que era uma ideia, aqui foi operacionalizado. Mas esta narrativa é um artifício para nos desviar do tema. Ou seja, aqui a questão da disforia de gênero está sendo colocada para nos tirar do tema. O foco, de fato, não é esse. É mais grave. Põe em perigo a vida na Terra. Põe em perigo a vida de nós todos. Você está em risco de morrer. Você tem risco de saúde. Você tem todo tipo de possibilidade de vir a contrair uma doença, e a vacina vai ser pior do que a doença. Então, vamos voltar ao foco, porque o que está sendo dito aqui pela reportagem, que é parcial, então não é imparcial, é que nós, seguindo essa reportagem, que foi boa, mas temos isso aqui contra. Está levando a gente para longe do tema. O tema não é a questão da disforia de gênero. Embora isso seja um escândalo, embora isso seja antinatural, mas aí quem quiser faça. Não depende de mim. Depende de autoridades médicas e jurídicas. Então, vamos ver qual é o assunto em pauta mesmo. O que é, o que está escondido por trás da disforia de gênero. Vamos, vocês vão ficar escandalizados. O Tavistock Institute of London é uma instituição britânica de pesquisa aplicada, fundada em 1947, ano em que eu nasci, em Londres, já disse isso, dedicada ao estudo das relações humanas. Olha, então, se me aceitam como homem, eu estou bem. Se não me aceitam, então eu estou mal. Então, se o meu grupo me aceita como sendo homem, e eu tenho o corpo biológico humano, e eu tenho o psiquismo humano, o corpo, ou seja, o biológico e o psicológico se identificam, está tudo bem. Mas, se o meu grupo, então, não me aceita, porque é um grupo especial, são pessoas que eu conheço, são pessoas boas, decentes, são pessoas que têm, portanto, uma vida lícita, trabalham, pagam seus impostos, mas tem esse problema. Problema? Não. E pagaram aos juízes que trataram da questão para dizer que isso aí não é uma doença. Isso aí é uma questão de menor importância. Bom, vamos deixar a questão se é uma doença ou não é uma doença para os especialistas. Porque estão querendo nos tirar do foco. Há alguma coisa escondida aqui atrás. E é o que eu quero que vocês vejam. Portanto, não pule. Vai vendo. Então, minha gente, era, portanto, fundada em 1957, dedicada ao estudo de relações humanas, de comportamento social. Ó, tudo isso a ver com biológico e psicológico, né? Eu me identifico com meus amigos, minhas amigas, minhas namoradas ou minha namorada, e assim por diante. Então, comportamento social, relações humanas. De psicologia organizacional, ou seja, organização de grupos que se identificam psicologicamente. Grupos que se identificam como sendo psicologicamente, vamos dizer assim, harmônicos. E aqui, quando há essa desarmonia, é porque a pessoa não aceita psicologicamente o corpo que recebeu da natureza. Isso é disforia de gênero. Então, minha gente, agora também tem dinâmica de grupos. Agora tem a palavra certa. Dinâmica de grupos. Então, entrou a palavra foco. Entrou a palavra proibida. Então, dinâmica de grupos. Não sei se vocês se lembram, mas aqui no Brasil, em 2019, apareceu uma coisa que é o do Covid-19, que dizia assim, fecha tudo, fechou.
Então, muita gente quebrou, muita gente foi despedida, muita gente morreu. Por quê? Porque pegaram a doença existia, o do Covid-19 existia, né? Mas, curiosamente, existe uma família que tinha uma vacina contra essa praga, essa peste, em 2017. Ou seja, o do Covid-19 aparece em 2019. Acontece que eu tenho documentos, eu tenho 3 vídeos que me mereceram ser suspenso do canal durante 15 dias. Não gostaram, porque eu dei os nomes. Eu disse o que era. O que está por trás do Tavistock Institute não é só a disforia de gênero. É a questão da dinâmica de grupo. Ou seja, grupos sociais, países inteiros, nações. Portanto, é o que está por trás. O Brasil quebrou. O Brasil só não quebrou todo, porque a China não parou. A China está sustentando o Brasil. Ou seja, se não fosse a China, o Brasil estava passando fome com a Argentina. Mas o Brasil emprestou a Argentina. Depois a Argentina traiu o Brasil. Então, temos aqui uma citação. Miguel de Cervantes escreveu Dom Quixote de la Mancha. Está escrito assim: estamos lutando contra 3 grandes gigantes, meu caro Sancho. Sancho Panza era um amigo dele. A injustiça, o medo e a ignorância. O livro é Dom Quixote de la Mancha. Portanto, seria um idiota que aparentemente enlouqueceu e saía com a lança, cavalo, escudo, vestido para a guerra, lutando contra moinho de vento. Portanto, era louco. Ele via um moinho de vento, dizia que era um gigante. Aí investia contra o moinho de vento, quebrava a lança, ela levava pela sala do moinho, e ela jogava longe e se machucava todo. Miguel de Cervantes, portanto, aqui faz uma paródia, mostrando que há pessoas que não veem a realidade como ela é. Essas pessoas são consideradas malucas, e ele fez uma paródia, isso é uma paródia. Ele sabia que ele estava fazendo uma crítica sobre a questão da dinâmica de grupos. Então, Dom Quixote pertencia a um grupo, dos cavaleiros andantes, portanto, a cavalaria medieval. Então, chega fora de tempo, porque é muito depois, é de ontem. Mas o que ele quer denunciar a dinâmica de grupo. Por quê? Os países quebraram. Fecha a Espanha, fecha o Brasil, fecha a Itália, fecha a Inglaterra, fecha os Estados Unidos. A ordem veio da ONU, fechou. E nós então, que éramos empregados, eu tinha 30 alunos na minha sala ali na rua Araribóia, fiquei reduzido a 4 alunos. E eles só podiam pôr computador. Ficamos proibidos de nos encontrar. Isso acabou com a minha economia. Agora você imagina um dono de uma fábrica, o gerente de uma multinacional, que tinha milhares, tinha filiais, no mundo todo tinha milhares de unidades, né, de filiais. Imagina agora essa firma tendo que fechar. Fecha. Então, fechou. A indústria, o comércio, todo mundo fechou, todo mundo parou. O mundo parou. Por quê? Por causa da ordem de um senhorzinho que obedecia a alguém muito forte. Ele era apenas presidente ou coordenador da ONU. Era um ex-terrorista. Portanto, era uma pessoa que foi escolhida a dedo exatamente para fazer o que fosse mandado. Mandar, ele fazia. Porque, como terrorista, então ele fazia isso. Virou coordenador da ONU, Organização das Nações Unidas. Um absurdo, porque botaram uma pessoa que era dedicada a atividades ilícitas contra o Estado, a ordem, os bons costumes, como sendo coordenador da ONU. Tem algo errado aqui, muito errado. Cervantes faz o Dom Quixote. Vamos falar sobre o Tavistock. Então, o Tavistock Institute tem atividades atuais, ou seja, continua. Construído bem perto do Museu Freud, hoje, porque Freud morreu, instalado na casa onde o fundador da psicanálise vivia e atendia em Londres. A clínica Tavistock virou praticamente uma marca registrada do movimento trans. Ou seja, construída perto do Museu Freud. Não foi ele quem fez. Ele recebeu do presente de um barão rico. Esse barão rico tem interesse no que nós vamos dizer. Fecha tudo, quebra os países, né? Faz o mundo virar uma desgraça, um caos. É o que nós estamos vivendo, graças ao do Covid-19. Então, o que está por trás do transgênero, da questão do transgênero, que é quem mascara, é a cortina de fumaça, o que está por trás é quebra os países. Eles têm que fazer dinheiro emprestado, tem que recorrer aos bancos, ao FMI, ao Banco Mundial. Essa é a ideia. E vão ficar nas nossas mãos. E muitos vão morrer. Eles queriam que muitos morressem. E morreram muitos.
Então, eu tive parentes da minha família que morreram. Então, a questão era, eu sou masculino ou feminino? Eu sou macho ou fêmea? Não, eu sou uma pessoa. E se eu sou pequeno, se eu tenho 12 anos, eu sou uma criança. Foi desfeita a diferença entre menino e menina. Proibido. Quando aqui no Brasil não. Aqui nós ficamos livres disso. Mas na Europa, quando o obstetra fazia um parto, dizia, é uma criança. Não podia dizer menino ou menina. Se dissesse isso, era preso. Vejam vocês como a coisa é grave. Então, não existia mais a diferença entre meninos e meninas. Segundo a cartilha deles, ninguém nasce menino nem menina. A gente nasce com o corpo, mas nem sempre se identifica com ele. Assim nós somos. Agora, nós escolhemos? Talvez sim, talvez não. Vamos continuar. O Tavistock Institute of Human Relations, ou de Relações Humanas, com sede em Londres, continua ativo e realizando pesquisas, avaliações e consultorias atualmente. Olha, realiza pesquisa sobre o quê? Como quebrar os países. Avaliações e consultorias da Xerox, da Borg Beck e de outras instituições. Ou seja, por que essas pesquisas? Porque essas firmas têm muitos empregados. Então, se esses empregados estão trabalhando, o país vai ter progresso, vai para frente, vai progredir. Se esses empregados pararem, o país vai quebrar. Atividades atuais do Instituto. Atuais. Temas atuais. Focos recentes incluem a neurodiversidade na indústria da tecnologia. Ou seja, vamos usar a técnica. Para quê? Para fazer a cirurgia de transgênero. Avaliação de serviços de saúde mental. Ou seja, só se fazia a operação se o médico, uma equipe médica avaliasse se era necessário. Mas chamava-se Hospital Samaritano. E o uso de inteligência artificial em políticas ativas de mercado de trabalho na União Europeia. Vou repetir. O uso de inteligência artificial, IA, naquela época, agora nós estamos em plena, vamos dizer assim, ascensão, mas naquela época quase não se conhecia. Mas o Tavistock entendia pra cacete. Então, minha gente, no mercado de trabalho da União Europeia, quebrou a Europa, não quebrou o Brasil, mas eu quebrei. Eu tinha 30 alunos, fiquei com 4. Aqui, portanto, entra a ordem da ONU de aniquilar toda atividade comercial resultando no colapso da economia do país. Vou repetir. Aqui, então, está desmascarado o foco da questão. O transgênero é apenas para esconder. É uma cortina de fumaça. O que eles queriam era toda atividade comercial tinha que ser aniquilada por uma ordem de quem? Da ONU. A ONU, portanto, que é a União das Nações Unidas, então, tinha uma finalidade. E quem comandava isso era um terrorista, que fazia o que mandassem. Então, alguém grandão, que tinha muito dinheiro, tem a conta bancária dele é 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, por isso ele está sustentando o dólar, não quer que caia, né? E já teve problema com os países, né? Com o Iraque e com a Líbia. Por quê? Porque registraram o dólar. Então, registrou o dólar, ele matava. Só que agora não pode ser isso. Agora o BRICS entrou na jogada. A China, a Rússia, a Turquia e outros países. E 27 países aliados. Emirados Árabes, 27 países aliados. Portanto, o G20 agora perdeu. O G20 é o maior conjunto de países da economia mundial. Perdeu, porque o BRICS só tem 5 oficialmente, mas tem 27 alinhados. Os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Catar e outros. Geralmente muçulmanos. O Irã está liderando o movimento para fazer com que a União dos Muçulmanos impeça essas duas coisas, que é a operação de transgênero, que para mim não tem importância nenhuma, quem quiser faça, mas quebrar os países. A economia árabe foi afetada, só não foi mais afetada porque Vladimir Putin deu um estado, acho que Geórgia, para que os árabes colocassem lá os seus bancos, ou seja, as sedes bancárias foram todas colocadas dentro da Rússia. Portanto, a Rússia enfrentou a situação de pé, de peito aberto. Contra quem? Não vou dizer o nome. Já disse antes, o rei do mundo. Então, e como enfrentou? Bom, isso é outra história. Está religado ao livro o The Grand Chessboard, o Grande Tabuleiro Xadrez. Mandei para todo mundo da minha lista. Então, minha gente, o do vídeo 19, então, mostrando 3 vídeos e nos mereceu uma geladeira. Ficamos proibidos, por causa desses 3 vídeos, da denúncia. Vamos fazer um quarto e nós temos material, é documentário, mas nos proibiram.
nos proibiram de publicar qualquer coisa sobre esse assunto. Ninguém pode falar do Covid-19. Até Bolsonaro teve que calar a boca. O ministro da Educação disse para ele: você é do Executivo, eu sou da Educação. Não me meto no seu, você não mete em mim. Ele demitiu, botou outro. Mas acontece que, enquanto isso, as pessoas iam desaparecendo, iam sumindo. E todo mundo só morria do Covid. Ninguém morria de outra doença. Não havia mais doença no Brasil. Não havia mais nenhuma doença no mundo. Acabou a peste do Covid, então encobria tudo. Ou seja, o médico era dado uma instrução a ele, dentro da clínica: não precisa fazer nenhum laudo médico. Diga que morreu de Covid. Portanto, a quantidade que consta é imensa. Muitos sim, muitos não. Então, minha gente, agora, portanto, o Instituto oferece programa de treinamento. Agora, vamos lá. Curioso, viu? O Instituto oferece programa de treinamento, conferências de formação de grupo relation em inglês, seminários e workshops sobre liderança e consultoria organizacional. Liderança que busca a sociedade secreta. Eu sou líder, eu lidero mais de 200 pessoas, por isso eu pertenço a 5. Então, toda sociedade secreta quer. Então, era isso que eles queriam: pegar os líderes, fazer com que os líderes espalhassem a ideologia deles, tanto a de transgênero, quanto a de fecha, quebra, destrói o país, a economia do país, para ficar pobre, precisar dos bancos, precisar da gente. FMI, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, e os outros. Então, minha gente, as publicações, eles continuam, isso é importante, a publicar a revista acadêmica Human Relations. Eles têm, portanto, gráfica própria e continuam fazendo. Então, devagarzinho, vai um garoto jogando debaixo da porta das pessoas. Se você lê e você adere, é mais um que está do lado deles. Se não adere, você tem sua própria ideia. Mas eles possuem uma editora. Portanto, isso daí eles não estão nem não, porque comunicação é a chave para o controle de metade da população do mundo hoje. Ou seja, o controle populacional é feito pela comunicação. As comunicações, quanto mais, os entendidos dizem, quanto mais progride a comunicação, mais o mundo progride. Então, eles têm a sua própria editora. Vamos continuar. Subtítulo: Tavistock Institute Human Relations. É diferente, ó. Vejam bem, vou reler. Tavistock Institute of Human Relations. Não é o London. Aqui é outro. Então, o que acontece? O juiz mandou fechar, através de denúncias médicas, o Tavistock Institute of London. Acontece que as autoridades fecharam o quê? Uma instituição parecida, o Tavistock Institute of Human Relations, Relações Humanas. Erraram? O Tavistock Institute of Human Relations, que realiza pesquisas de fato sérias, deve ser diferenciado do Tavistock Institute. Ou seja, ele é sustentado pela Portman NHS Foundation Trust, Clínica Pública de Saúde Mental. Esse é sério, não confunda os dois. Então, uma coisa é o Tavistock Institute of London, né, que é duvidoso, e aqui nós temos um instituto sério, a diferença é pequena. Tavistock Institute of London, esse é o duvidoso, e o Tavistock Institute of Human Relations é o certo. Então, a ordem para fechar o Tavistock Institute de Londres, mas as autoridades fecharam o Tavistock Institute of Human Relations. Foi um erro? Não, não foi. Esse erro foi proposital. Ou seja, mandar fechar um, que seria, portanto, o que seria a solução, e acabar com o transgênero, e acabar com o quebra-quebra, com a destruição dos países, da economia dos países, e aí fechar o quê? Uma clínica psiquiátrica séria. Erraram? Não, não erraram. Dadas as clínicas, porque o Human Relations, parecido com o Instituto de Londres, sustentado pela Fundação Portman NHS Trust, então faz um trabalho semelhante. Então, o que as autoridades fizeram? Aproveitar a semelhança e fecharam essa clínica pediátrica de gênero, que faz um trabalho sério. Realmente, às vezes, a criança necessita da operação transgênero. Às vezes é necessário, né? Principalmente quando a questão glandular. Então, devido às avaliações críticas, fecharam o lugar errado? Não. Deixaram ativo o lugar certo. O Tavistock Institute of London. Vou repetir. Deviam ter fechado o Tavistock Institute of London, que é duvidoso. Mas houve um pequeno erro na leitura. Fecharam o Tavistock Institute of Human Relations. Então, foi um erro?
Não. O erro foi feito de propósito, cuidadosamente, meticulosamente, juridicamente. Portanto, foi tudo feito, planejado, sem a capacidade, sem a possibilidade de erro. Então, quem manda, manda bem. Focado em consultoria e pesquisa baseada em relação humana. Portanto, graças a Deus, fecharam, mas reabriram. Mas, tanto os dois permanecem. Então, reabriram o certo de o Human Relation. Reabriram. Perceberam o erro, mas já feito. Enquanto em toda a Grã-Bretanha existem 2% de crianças com autismo, 35% das que chegavam ao estoque estavam em algum ponto de espectro autista. Ou seja, era especializada em autismo. Autismo não tem nada a ver com transgênero, minha gente. Então, esse Instituto de Relações Humanas, Human Relations, então, é especialista em autismo. Não tinha nada a ver com transgênero, mas tinha que fazer uma avaliação completa. E aí, tinha que ver se havia questão de transgênero. Mas, era séria. Acabava sendo, essas crianças, eram 2% de crianças, mas terminaram percebendo que havia, na verdade, 35%. 2% era o número oficial. O número real era 35%. Chegava no estoque. Sério. E estava em algum ponto de espectro autista. Era um autista, não tinha nada a ver com transgênero. Acabavam sendo segmentadas, ou seja, separadas, portanto, sendo tratadas como sendo pessoas anormais, e encaminhar autismo não deixa de ser alguma coisa que não é normal. Encaminhada para a transição depois de uma ou duas sessões. Depois de uma ou duas, se é necessário, no mínimo 5 profissionais no mínimo, necessário dizer, precisa, para fazer a operação transgênero. Aqui só tinha dois profissionais. Diz Hannah Barnes, jornalista da BBC, autora do livro Tempo para Pensar, dizendo a vocês, pensem, com depoimentos de pessoas que conheceram por dentro o serviço de desenvolvimento de identidade de gênero que funcionava na clínica Tavistock. Ou seja, a Hannah Barnes, não é brincadeira, jornalista da BBC, jogou tetica no ventilador. Então disse, pensem, editou o livro Tempo para Pensar. Para quê? Porque ela conhecia por dentro o serviço de desenvolvimento de identidade de gênero que funcionava na clínica Tavistock. Mas isso é uma cortina de fumaça. Uma reportagem do ano passado do jornal The Times, ano passado. Aqui não sei quando foi feito, mas é recente. Relatou que o número de casos envolvendo pacientes mulheres, porque mulher é quem produz, mulher é quem dá luz, mulher é quem aumenta a população mundial. Então, tinha que diminuir a população mundial. Portanto, tinha que haver a diminuição mundial. Portanto, era necessário que a população mundial diminuísse. Era necessário impedir a reprodução humana, segundo a crença do rei do mundo. A crença e a ordem. Portanto, uma reportagem, ano passado, do jornal The Times relatou que o número de casos envolvendo pacientes mulheres foi de 72 no período de 2009 a 2010. Em 2016 e 2017, chegou a 1.107. Ou seja, em 2009 2010, o número foi de 72. Em 2016 e 2017, chegou a 1.807. 72 é um número insignificante. 1.807. Meninas e jovens, portanto crianças, passaram a constituir, no final das contas, reduz a 70, voltar a 70. Da mesma maneira que pacientes celebraram com seus médicos quando são ajustados, agora, da mesma maneira que pacientes celebram com seus médicos quando são ajustados, fazem o transgênero, se dão bem, porque estão realmente psicologicamente, não se ajustam, o psicológico e o biológico, então esse cérebro dão para ver os médicos, ficam felizes e casam com a Roberta Close. Esses também. Mas, alguns, que nós temos certeza, existe uma minoria oposta que não pode ser ignorada. O que responderão no futuro os profissionais envolvidos quando ouvirem palavras parecidas com as ditas por uma jovem que deu uma entrevista que revestiu o seu sexo feminino. Ou seja, fez o transgênero, depois se arrependeu e revestiu. E ela disse, cadê os meus seios? Eram lindos e foram cortados e incinerados. Vejam vocês, então. Então, ela fez o transgênero, cortaram o seio dela e jogaram no lixo. Ela disse, estou arrependida. Então, a avaliação dos dois médicos não era indene. Não era, portanto, uma coisa séria. Pronto, minha gente. Vamos deixar aqui. Vamos, então, vocês se me honrar até aqui. O assunto é sério, porque a questão do transgênero fica para quem quiser. Pode mudar de gênero. Pode ser masculino e feminino, macho e fêmea, ou mulher, não importa. A questão é, fecha e
quebra o país. Ou seja, destrói a economia do mundo. E o mundo ficou. Então, mas a Rússia está de pé. A China está de pé. A Turquia está de pé. Os árabes estão se unindo. O Irã, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Kuwait estão se unindo. Para quê? Para tentar acabar com isso. Isso é um movimento perigoso. Por quê? Já levou o mundo ao caos. Putin ainda comanda. Putin, Xi Jinping, ainda tem tudo sob controle. Mas eles não podem enfrentar, não podem ficar contra frontalmente o rei do mundo, que tem muito dinheiro e muito poder. Então, eles fazem o que podem, estão fazendo o que podem. Mas eu mandei para vocês e estou à disposição. Quem quiser pode pedir. The Grand Chessboard, o grande tabuleiro de xadrez, escrito por Brzezinski, o conselho presidencial que vai de Jimmy Carter até o Obama, que o demitiu por causa do livro que ele escreveu. O grande tabuleiro de xadrez. Pronto, fica aqui. E como diz bem Suede, para denunciar aqui nesse momento, acabamos a denúncia do Tavistock Institute of London, que foi confundido com o Tavistock Institute de Relações Humanas e fecharam errado. Errado? Não. Para quem mandou fechar, o certo. Pronto, então minha gente, paramos aqui 38. Até o próximo, dizia bem Suede, que eu vou em frente, porque cavalo não dá essa escada. Até o próximo.